Olha, todos nós estamos sujeitos a sofrer um acidente de trânsito no dia a dia. E aí, como proceder? Para isso, existe o seguro DPVAT, um benefício social importante criado em 1974 para cobrir danos pessoais causados por veículos automotores. E a gente vai falar sobre a importância desse seguro e tirar muitas dúvidas com a Ana Carolina Eliseu, que é advogada previdenciária e delegada da OAB de Itapaci, aqui em Goiás. Bom dia, Ana Carolina, seja bem-vinda, viu? Obrigada por participar com a gente. Bom dia, Marina. Bom dia, Wilker. Obrigada pelo convite. Bom, vamos começar então introduzindo aqui o assunto para explicar para o pessoal o que é o DPVAT. Certo. O DPVAT ele é um seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Ele tem a finalidade de indenizar vítimas de acidente de trânsito por vias terrestres ou pelas cargas, né? Independente de quem seja o responsável pelo acidente. Ana Carolina, o que cobre e o que não cobre o seguro DPVAT? Todo tipo de acidente é coberto? Depende. O DPVAT, ele cobre acidentes com vítimas, né? Ele cobre danos pessoais, cobre invalidez permanente, cobre morte, cobre despesas, ele reembolsa despesas médicas e suplementares, aquelas que não sejam cobertas pelo SUS ou pelo plano de saúde que a pessoa tenha. E ele não cobre nem multas, nem fianças, nem danos materiais, por exemplo, bateu o carro, não tem vítima, não tem cobertura do DPVAT. Tá certo, Ana Carolina. E agora, quais são os atuais valores de indenização do DPVAT? No caso aí, tem alguma diferença entre valores ou é um valor sempre fixo? Tem diferença. O que acontece? O seguro DPVAT, ele depende de avaliação no caso de invalidez permanente, né? Na invalidez permanente, a pessoa que sofre o acidente, ela tem que ter ficado com alguma sequela para poder receber o DPVAT. E para isso, a pessoa vai passar por uma perícia, né, na seguradora, para avaliar o grau, porque existe uma tabela na lei, né, que rege o DPVAT, que tem valores quantificados de 25% a 100%. Na invalidez permanente, ela varia do valor de R$ 135 a R$ 13.500, depende do dano causado, né, do dano pessoal causado. Por morte, na indenização por morte, o valor é R$ 13.500. E para reembolso de despesas médicas e suplementares, o valor máximo é de R$ 2.700. E é possível uma pessoa receber mais de uma indenização em decorrência do mesmo acidente em coberturas diferentes? Por exemplo, 2 carros se envolveram num acidente ali e feriram outra pessoa. É possível essa pessoa receber a indenização dos 2 seguros ou não? É só um? É assim, as indenizações elas não se acumulam. Mas, por exemplo, nós temos um acidente num carro que tinha 5 vítimas e numa moto que tinha 2 vítimas e mais um pedestre, 2 pedestres que sejam. Todo mundo vai receber, na medida do seu dano, a indenização, separados, individualmente, cada um. Não tem assim, por exemplo, pega os 13.500 e divide por todo mundo, não é isso. Cada um recebe individualmente por aquele acidente, independente de quem tenha sido responsável. Ana Carolina, agora é possível, por exemplo, uma pessoa que tem, né, vai receber o seguro, né, o DPVAT, e ela entra também de licença saúde, né, ela vai receber ali pelo INSS. Tem alguma influência? Ela recebe as duas? Se ela for afastada do trabalho, por exemplo, ela recebe normalmente a licença? Desculpa, não tem influência. Recebe normalmente, porque são seguros diferentes, o fato gerador é diferente. Porque o afastamento do trabalho é um fato gerador previdenciário diferente do seguritário. Quais são os tipos de veículos, né, as categorias de veículos automotores que entram aí nas regras do DPVAT? Desde moto até caminhão, ônibus, todos estão assegurados?
Todos estão. Assim, para caminhões, para veículo ciclomotor, tem algumas diferenças, né? Tem as cilindradas, a quilometragem máxima, tem tudo isso, mas carros, motos, carros de aluguel, táxis, por exemplo, ônibus, reboque, semi-reboque, cada um tem a sua particularidade, mas que entram no pagamento do DPVAT. Ana Carolina, e qual que é a vigência do seguro, né? Você falou aí sobre os valores, mas a pessoa vai receber parcelas ou somente uma parcela? Como é que funciona isso? Não, a pessoa recebe em uma parcela única na conta que ela informa no momento que ela faz o pedido. A vigência do DPVAT, ela é anual, então ela vai do dia 1º de janeiro do ano até o dia 31 de dezembro do mesmo ano, aí ela se renova no próximo ano. Quem está coberto pelo seguro? Inclusive, por exemplo, a pessoa que provocou o acidente, se ela se ferir, ela tem direito de receber o seguro DPVAT? Tem sim. Se ela tiver tido algum dano, a depender do que foi, né? Ela ficou com uma sequela na perna, ela ficou com uma sequela no braço, na mão, no pé. Ficando configurado que teve essa sequela, ela tem o direito de receber, independente de quem seja. São as vítimas, passageiros, o pedestre tem direito e os herdeiros, né? Em caso de morte. Ana Carolina, e quanto custa o seguro? De onde vem essa verba aí para poder indenizar as vítimas? O seguro DPVAT ele é pago anualmente quando a gente paga o IPVA. Ele é paga ou na primeira parcela, o DPVAT, ou ele é pago naquela cota única, né? DPVAT, desculpa, IPVA. Ou ela paga na cota única, né? Então, os valores dependem muito do automóvel que está coberto. É mais ou menos de 5 a 12 reais, salvo engano. Mas no ano de 2021, ele é zerado por conta de uma resolução, que é a resolução 399 de 2020. Então, mesmo quem não tem automóvel, por exemplo, não paga o IPVA, né? Ela não pagou o seguro, né? Porque ela não tem o automóvel. Mesmo assim, se ela for vítima, ela recebe porque tem essa média aí de todos que pagam, né? Sim, Se ela for atropelado, tudo que envolva, né, o acidente de trânsito por vias terrestres é coberto, sim. Então, é pago junto com o IPVA. Então, é por isso que quando eu tenho um carro e tenho moto, quando a gente vai pagar o IPVA da moto, ele é mais caro que o do carro. Porque o seguro da moto é mais caro mesmo do que do carro. Porque, assim, a base é a quantidade de acidentes que ocorrem. Então, assim, estatisticamente falando, a moto tem muito mais quantidade de acidentes do que o carro. Ana Carolina, e quais são os documentos necessários para obter essa indenização? Como é que é o procedimento aí? Como é que a pessoa tem que fazer quando ela é vítima de algum acidente? Certo. Depende de qual é a indenização que ela vai pleitear, né? Mas, em linhas gerais, documentos pessoais, comprovante de endereço, tem alguns formulários que têm que ser preenchidos, assinados, alguns têm que ser reconhecido firma, outros não têm necessidade. O boletim de ocorrência é importante, os documentos médicos de atendimento médico, se a pessoa foi atendida pelos bombeiros, pela Polícia Federal, pela própria polícia, ou foi o SAMU, né? Então, todos esses documentos é bom ter para poder enviar. Quem pode ir atrás, né, do seguro DPVAT em caso de acidente? A pessoa mesmo, pessoa física, pode ir atrás ou ela precisa nomear um procurador para isso? Não tem necessidade. Via de regra, a própria pessoa pode pleitear a indenização. Ela mesma pode entrar no site, pode pegar todos os documentos, reunir esses documentos, fazer juntada e enviar, né? O que a gente aconselha é sempre tomar muito cuidado, porque tem muitas fraudes no DPVAT, né? E isso é nacionalmente comentado, que as pessoas pegam o dinheiro, não conhece, nomeia aquela pessoa como procurador, né? E aí acaba ficando sem o dinheiro e não tem o que fazer. Porque
porque quando você faz o pedido do DPVAT, você nomeou um procurador, você indica a conta e autoriza que a seguradora líder deposite aquele dinheiro naquela conta. Então, à medida que você autorizou aquilo, independentemente se aquela pessoa que você nomeou não te passou esse dinheiro, a seguradora líder já não tem mais responsabilidade. Então, muito cuidado ao nomear. Não tem necessidade? Não tem necessidade. Mas acaba facilitando a vida da pessoa. Então, a gente sempre indica que procure uma pessoa de confiança ou as correspondentes da seguradora líder. Existem muitas seguradoras cadastradas, né, fisicamente falando, e também advogados também costumam fazer, que tem especialidade nisso. Então isso é importante a gente deixar claro, então, a pessoa não precisa de um mediador para requerer o seguro DPVAT. Então a gente deixa isso bem claro para o pessoal que está assistindo a gente. Tá certo? Porque a gente vê golpes com relação a isso, né? Pessoas que dizem que vão acelerar o processo, então isso tudo não é verdade. Não é. O pagamento do DPVAT administrativo, ele é muito ágil. Depois que a seguradora líder recebe os documentos, o prazo é de 30 dias para poder receber, aquele dinheiro vai estar na conta. A não ser que a seguradora verifique que falta algum documento ou tem alguma divergência, ficou alguma pendência, esse prazo ele se estende até que essa pendência seja sanada. Então tá, já era uma pergunta aqui sobre esse prazo. Já respondeu, então vamos para a próxima, Ana Carolina. Qual que é a diferença entre seguro facultativo de RCFV, APP e o DPVAT? Essa eu vou aprender porque eu nem sabia desses outros, hein? O DPVAT, ele cobre os danos pessoais e ele é obrigatório, né? Ele tem essas regras que eu falei para vocês agora. Agora, o RCP, vou fazer uma colinha. Responsabilidade civil facultativa de veículos. A pessoa, ela adquire se quiser, não é obrigatória, mas ela vai cobrir mais do que os danos pessoais, né? As sequelas da invalidez permanente, da morte e tal. Ela vem e cobre riscos materiais e danos corporais que sejam causados a terceiros. Por exemplo, eu causei um dano a terceiro, eu tenho esse RCP, então eu posso, aquela pessoa que foi atingida por mim, que foi prejudicada por mim, ela tem o direito de pleitear uma indenização. E aí depende daquele valor que está segurado. Agora, os acidentes pessoais de passageiros, ele indeniza tanto os passageiros quanto os beneficiários que sejam transportados por aquele veículo e tenham sido causados algum dano ou morte que tenha acontecido e é limitado ao valor que a gente contrata. Por exemplo, o seguro particular da gente, né, que a gente contrata com a seguradora para o carro da gente, ele tem um valor específico para cada dano. Então, esse APP é para isso. Ok. Quem procurar em caso de dúvida? De dúvida, todas as informações estão no site da seguradora líder, é muito simples de entrar, seguradora líder, se você procurar no Google tem. O site da SUSEP tem todas as informações também. As seguradoras que são credenciadas, como eu falei, elas também têm todas essas informações. Esse ano de 2021, a Caixa Econômica tem o poder de fazer, né, os pedidos de indenização. Então, se você buscar na Caixa Econômica, no site da Caixa Econômica, /DPVAT, você encontra todas as informações também e os advogados especialistas também conseguem informar tudo isso. E quais são as normas, Ana Carolina, que regem o DPVAT? Quem dita essas normas? São várias, assim. Tem as leis e tem várias resoluções. Eu fiz uma cola também, que são muitas, são 7. Tem a Lei 6194 de 74, que é aquela que instituiu o DPVAT, como o Wilker falou. Tem o Decreto 267 de 98, a Portaria 4044 de 98. Tem a Circular da SUSEP, que é o órgão que regula os seguros no Brasil. Circular número 608 de 2020. Resolução CNSP 398 de 2020 também. 399 e 400, todas elas de 2020. Você mencionou aí a SUSEP. Queria que você explicasse como é o trabalho desse órgão, dessa instituição e como a pessoa pode fazer para realizar uma reclamação contra alguma seguradora junto à SUSEP. A SUSEP, ela regula, né,
CEP que regula. Então, tudo aquilo que você acha, eu acho que isso aqui não está certo, eu acho que eu estou tendo dúvida nisso, você pode entrar em contato com a SUSEP, pode ser pelo site tem o Fale Conosco, tem telefone 0800, salvo engano, que você consegue. Tem algum problema com alguma seguradora, teve algum problema no recebimento do DPVAT, procure a SUSEP através de todos os canais de atendimento, eles estão todos disponíveis no site da SUSEP. Ana Carolina, agora uma pergunta aqui que eu acho que tem gente que fica até confuso, né? Tem muita gente que não conhece, né, o seguro DPVAT. Acontece da pessoa ser vítima e de repente nem faz a requisição, ou seja, ela não tem o conhecimento que tem esse direito e acaba nem recebendo essa indenização? Acontece muito, porque assim, e acontece também da pessoa ouvir falar que vai receber os R$ 13.500 cheios. E quando ela vê que não é bem assim, e ela logo desiste. No DPVAT por morte também acontece muito, porque igual vocês fizeram uma pergunta aí, e o pedestre? Aquele que atinge, normalmente o pedestre não sabe que ele tem direito, mas ele tem, se ele foi atropelado, se teve um acidente de ônibus, mas o importante a gente frisar é que no caso de morte basta apresentar, né, a comprovação da morte, mas no caso da invalidez permanente, a pessoa tem que fazer o tratamento completo né, médico do problema que foi causado, e aí no final, quando ficar a sequela, aí ela procura o DPVAT. Porque normalmente, quando você faz o requerimento sem ter sequela definitiva, quando a pessoa passa pela perícia, o DPVAT retorna com aquela informação de que não há ainda sequela definitiva, com exceção do reembolso das despesas. Terminou ali as despesas, você pode enviar os documentos, as notas fiscais para a seguradora líder para requerer o reembolso. E a pessoa que foi vítima de um acidente e não requereu aí o seguro DPVAT, como a Marina ilustrou, ela tem quanto tempo para fazer isso, depois do acidente? Depois do acidente, ela tem até 5 anos para requerer. 5 anos? Então é um tempo considerável. Lembrando que tem que ter toda a documentação, né, Ana Carolina, para comprovar. Tem que ter toda a documentação, tem que ter guardado toda a documentação, porque se faltar alguma, administrativamente a seguradora líder não paga. Existem alguns outros documentos que, judicialmente falando, quando você tem o seu DPVAT negado, você pode entrar na justiça para requerer. Existem algumas comprovações, são particularidades judiciais, que você consegue comprovar o nexo daquele acidente com a sequela da pessoa, com a morte, né? Mas aí depende do caso concreto. É importante que, no caso de acidente, você guarde todos os documentos que se referem àquele acidente. E quando é que o profissional, como você, que é uma advogada, ele é solicitado? Realmente quando tem algum tipo de problema nessa documentação, e aí sim a pessoa tem que entrar como se fosse com um processo mesmo, para tentar receber essa indenização? Assim, tem gente que procura advogado pela confiança, né? Às vezes, todo mundo tem que ter um advogado de confiança, né? Tem muita gente que fala que não quer precisar de advogado, mas é bom ter alguém de confiança. Então, tem muita gente que no próprio requerimento administrativo busca um advogado de confiança para poder ter essas informações e o próprio advogado fazer esse requerimento. Mas, na grande maioria das vezes, as pessoas procuram um advogado quando a líder já negou a indenização, ou por acaso ela recebeu menos do que ela acha que deveria, né? E aí esse valor de receber a mais, a complementação que a gente fala do DPVAT, esse valor a gente faz através de uma avaliação pericial. Então, é o médico que vai fazer uma perícia, determinar a porcentagem de sequela daquela pessoa, e aí a gente vai fazer um cálculo X com base na tabela da lei 6194, e aí tem o valor que faltou ou que tem que ser pago. Você mencionou aí, né, a gente sabe agora então que o seguro DPVAT ele é pago junto com o IPVA do veículo, né? E se a pessoa estiver rodando ali com o IPVA atrasado, já configura uma infração. Se a pessoa estiver com esse IPVA atrasado, se envolver num acidente e se ferir, ela tem direito de receber, ou se tiver atrasado o pagamento do seguro, ela perde o direito?
mesmo com o DPVAT em atraso, o documento, né, o IPVA em atraso, a pessoa tem o direito de receber o DPVAT, né, a indenização de DPVAT. Normalmente, administrativamente, é difícil de receber, então, na grande maioria das vezes que a pessoa tem o IPVA atrasado, ela precisa ingressar com uma ação judicial, aí tem que buscar um advogado. Ana Carolina, agora, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente nesse mês de janeiro, aí recebeu o seguro. Daqui 2 meses ela sofre um outro acidente, recebe de novo. Tem algum limite aí anual que ela pode receber esse seguro ou não? Se é uma pessoa mais azarada aí, sofre acidentes aí constantemente, ela sempre vai receber esse seguro? Vai. Sempre são fatos geradores diferentes, né? Então, comprovou que aquele acidente deixou uma sequela agora em janeiro. Ela foi lá, ela vai receber. Daqui 2 meses, em março, caiu de moto de novo, quebrou a perna, teve uma outra sequela, ficou com algum tipo de sequela, tem direito de receber. Lembrando que são documentos diferentes, então, lembrar de guardar os documentos sempre. Então, ter sempre o documento do acidente em mãos. Prontuário médico, se foi o SAMU, tudo ter guardado. É verdade que quando a pessoa ela é resgatada por uma ambulância do plano de saúde, ela perde o direito? Eu já vi gente dizer que não queria ser resgatado pelo plano de saúde, porque senão perderia o direito ao seguro DPVAT. Isso é verdadeiro ou não importa? Não importa. Não tem nada a ver. Por exemplo, igual o reembolso das despesas, aquilo que não for coberto pelo plano de saúde, você pode pedir o reembolso para a seguradora líder. O DPVAT é devido nesse momento, não tem problema a pessoa Isso inclui ser resgatada medicamento, consulta médica, tudo? Sim. Tudo aquilo que não for coberto pelo SUS e que não tenha cobertura também pelo plano de saúde. Juntou as notas fiscais, comprovou que aquilo é do acidente, é só enviar até o valor de R$ 2.700. Bacana. Tem mais alguma dúvida por aí, Wilker? Queria entender melhor, a senhora citou muito aí, várias vezes, a seguradora líder, né? Como funciona o trabalho dessa seguradora? Ela é pública, é uma empresa privada? Como funciona esse trabalho? É única no país inteiro? Ela é a responsável nacionalmente pelo seguro DPVAT, a seguradora líder. Ela é a autorizada da SUSEP para lidar com o seguro DPVAT. Ela tem várias seguradoras, por exemplo, tem seguradoras particulares, que eu não posso nem citar o nome aqui, mas, por exemplo, tem as físicas, que a seguradora líder, ela tem várias espalhadas pelo país, mas de forma credenciada. Então, tem as seguradoras credenciadas para reunir os documentos e enviar para a seguradora líder. É ela que gerencia todo esse DPVAT. Maravilha, eu acho que foram muitas dúvidas, né, aí esclarecidas, Wilker, porque é um assunto aí que a gente fica confuso, né? Eu mesma esclareci várias aqui, eu acho que o pessoal de casa também, porque é um assunto que todo mundo, interessa a todo mundo, que pode acontecer com todo mundo, né? Tá na realidade de tá todo sujeito, né? Exato. Então é muito importante mesmo a gente esclarecer todas essas perguntas. Como você disse aí, todos nós estamos sujeitos, né? E é um assunto pouco tratado, né? Interessante a gente pensar nisso. Todos os dias a gente tem muitos acidentes de trânsito aqui no nosso país. Nosso trânsito a gente sabe que é muito violento, mas pouca gente conhece os direitos que tem de receber, inclusive, o seguro DPVAT, que é um seguro para cobertura, claro, de medicamento, consulta médica, ninguém quer estar nessa situação, mas se é um direito a gente tem que ir atrás sim, com certeza. E acho que uma das mensagens mais importantes que a gente deixou hoje aqui é de cuidado com golpes, né? A gente sabe que muita gente é vítima de golpe e acaba perdendo o dinheiro, o direito que tem por causa desses golpes que a gente sabe que acontecem. Então fica aí o alerta para todo mundo. Muito obrigado, viu, doutora, pela conversa, foi muito esclarecedor. Obrigada a vocês pelo convite, estou à disposição sempre. Muito obrigada, até mais.